sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, verso 21 a 23. Amém? Só dá glória quem tem glória. Ô glória! Aleluia! Aleluia! Me ajuda aí, minha filha. Ô glória, me ajuda. Aleluia! Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Fica de pé. Eu prometo não demorar na leitura. Apenas 3 versículos. Amém? E deixa sua Bíblia aberta para nós fazermos uma exegese bem curta, mas bem pontual nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: nem todo homem que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E no teu nome não expulsamos demônios? E no teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Deus, eu quero bendizer o teu nome, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, de ser resposta na vida dos seus filhos. Que eu desapareça, que o Senhor me use mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar. Religiosidade não substitui uma vida de relacionamento com Cristo. Nós temos vivido dias muito difíceis, que é bem difícil nós encontrarmos pessoa que diz que ama Jesus, diz que serve a Deus, mas o coração já está longe. Nós não podemos contar a aprovação de alguém através dos dons. Nós não podemos contar a aprovação de pessoas pela quantidade de cultos que ele participa. Então, somente pelo Espírito nós começamos a discernir que nós precisamos estar prontos para os dias que cada dia mais vai piorando. E eu tenho certeza que às vezes você que está aqui já se sentiu desmotivado. Tantos escândalos, tantas notícias, tantas coisas que se veem. Mas eu quero te dizer algo muito importante: Deus continua no trono. Eu vou repetir: de tantas coisas que se ouve, de tantas coisas que se vê, de tantas coisas que aqueles que diziam ser de Deus praticam, fica difícil a gente às vezes testemunhar a respeito dos que andam com a gente. Mas uma coisa é real: Deus continua no trono. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando nós falamos sobre sermão da montanha, quando você abre o livro de Mateus, não é apenas um capítulo. Do capítulo 5 ao capítulo 7, você depara com Jesus ensinando os discípulos. Missionária, me prova que era realmente com os discípulos. No livro de Lucas, quando você abre o livro de Lucas capítulo 6, verso 20, diz assim: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia. É parte do sermão da montanha. Então, quando Jesus se levantou e nesse sermão da montanha ele queria ensinar os discípulos. Então eu acredito que nós que estamos aqui, todos nós, somos discípulos de Jesus, sim ou não? Então ele estava concluindo o sermão da montanha, finalizando. Jesus ensinando como que deveria portar um verdadeiro discípulo, e confronta a religiosidade sem transformação genuína. E é muito linda a palavra relacionamento com Deus, né? Às vezes a gente fala até assim, relacionamento com Deus. Mas relacionar com Deus vai muito mais do que você vir em cultos. Relacionar com Deus é muito mais do que você ter uma vida devocional. Relacionar com Deus é você permitir Deus todos os dias visitar a sua vida, e você não ter vergonha de precisar se despir para Ele. É você não ter dificuldade de dizer onde é a sua maior dor. E você não ter dificuldade de dizer: Senhor, eu pequei mesmo. E você não ter medo que mesmo você no meio dos seus piores momentos, você ter a coragem de dizer para Ele: Senhor, eu pequei, me arrependi, me reconstrói novamente. Vida de relacionamento é isso. Mas também não é apenas querer relacionar com Deus. A minha pergunta é: você está pronto para isso? Porque se relacionar com Deus significa que eu não
posso deixar nada escondido sem expor para Ele. Porque em todo relacionamento que nós iniciamos, que seja como casais, que muitos casais que aqui estão, e a Gabi, o início do namoro, quase noivando, daqui a pouco casando, estou profetizando. Então, nesse período, eles se conhecendo. Eles estão se conhecendo. Então, eles estão iniciando um relacionamento. Então, vai ter coisas que um vão ver no outro que não vão agradar a eles. Mas por eles ter decidido se relacionar, não vão desistir um do outro. Olha que forte. Com Jesus não é diferente. Com Jesus acontece exatamente a mesma coisa. Mas nesse caso, Jesus já te conhece. Mas aí nós começamos a conhecer Jesus. E por Ele saber quem nós somos, e quando nós descobrimos quem nós somos, Ele não abre mão de nós, mesmo a gente entendendo que nós não somos dignos de receber dEle e nem de quem Ele é. Porque na verdade é uma aliança feita por Ele, não uma aliança para nós. Então Jesus não queria que os discípulos fossem apenas os que foram chamados. Não, mas Ele queria que eles fossem igual a Ele na ausência dEle. Por isso todo bom discípulo ele tem que entender que não é sobre um culto avivado, é sobre uma vida avivada. Não é um momento de adoração, é um estilo de vida, um estilo de adoração aonde aponta sempre para o céu. Eu não acredito que Jesus queria ridicularizar os discípulos. Ele estava apenas dizendo para eles: eu estou ensinando porque eu vos amo, porque quem ama corrige. Não é que Jesus precisava dos discípulos, que Ele usa pedra, Ele usa quem quer, Ele usa mula. Mas os discípulos foram escolhidos porque Jesus sabia que eles tinham o potencial, que Ele poderia fazer uma obra igual ou maior. Por isso que Jesus te escolheu. Por isso que Ele não desiste de você, apesar de você às vezes não acreditar da obra genuína que Ele tem na sua vida. Alguma coisa Jesus viu em você que pode ser tratado, que pode ser trabalhado, que pode ser lapidado, que pode ser quebrado e reconstruído para Ele encher você, para você viver uma vida de relacionamento. E nesse contexto estava a multidão. Eu disse ontem no seminário, eu achei muito poderoso. Eu já não estou preocupado com reputação. A gente já perdeu a reputação desde quando aceitamos Jesus. Não é sobre o nome da gente, é sobre a quem a gente carrega. Porque se for sobre reputação, tem gente que fala que você é mentiroso numa coisa que você não fez. Então naquele exato momento, os discípulos estavam ali para ver o que Jesus estava fazendo. Mas chegou uma hora que Jesus queria ensinar para eles. Porque naquele tempo que eles estavam vivendo, nos versículos anteriores, Ele fala sobre a porta estreita, sobre os falsos profetas, mostrando a diferença entre a aparência espiritual e uma vida genuína com Deus. Porque quem anda com Deus não precisa dizer que está andando com Deus. As suas características e a sua posição mostra quem é você. Mostra em que nível você está. A sua postura demonstra a sua maturidade. Deus não quer que você fale quem você é, Ele quer que você testemunhe dEle aonde você estiver. Porque quando eu sou testemunha de Jesus, eu não preciso querer demonstrar a ação ou poder que Ele me deu através da palavra, não. O próprio ambiente vai dizendo quem eu sou por causa da posição que eu, em Deus, consegui tomar posse, apesar da minha maior dor. E aí nessa parte onde diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, o que significa isso? A palavra Senhor, Senhor no grego significa dono, mestre, é autoridade suprema. Jesus revela que a confissão verbal não é prova de salvação. Porque tantas pessoas que os nossos olhos já viram, já aceitaram a Jesus, já desceram as águas, mas não tem marca de Jesus na vida deles. Então não adianta eu dizer que eu amo Jesus se eu não vivo a vida que Jesus quer para mim. Não adianta eu dizer que Ele é tudo na minha vida se eu nego Ele todos os dias, no meu trabalho, na mesa em que eu sento, nos lugares onde eu estou. Que amor é esse? Que vida é essa? Então Ele corrigindo mais uma vez como nós. E é uma série incrível, eu fiz de tudo para mudar. E Deus diz, não, vai ser essa mensagem, o verdadeiro Jesus. Claro que aquele Jesus que realiza milagres, que abre portas e está dando livramento. Eu quero profetizar que Deus está dando livramento agora na sua casa. Eu recebo para mim. Levanta a sua mão, eu profetizo, Deus está dando livramento para a sua casa hoje. Mas também aquele que corrige para não nos perder, para a gente não sair desse lugar do esconderijo.
Porque é muito difícil construir este lugar onde a gente chega, mas é muito fácil ser destruído. É muito difícil você construir maturidade espiritual, mas para perder do dia para a noite. Por isso que Jesus com os discípulos, eu conjecturo que aqueles discípulos já tinham visto de tudo, sim ou não? Talvez como você. Já viu gente sendo liberta, gente sendo curada, gente sendo batizada com o Espírito Santo. Mas chega um tempo na vida da gente que a gente quer acreditar mais em nada. Então antes que os discípulos chegassem, conjectura, a Bíblia não está dizendo, num lugar onde que não acreditariam em mais nada, ele decidiu corrigir eles para ensinar como que era o verdadeiro cristianismo e como que era a posição do verdadeiro discípulo. É um sermão, Jesus estava querendo ensinar. A repetição Senhor, Senhor, essa intensidade religiosa, mas não necessariamente submissão verdadeira ao senhorio de Cristo. Porque tem gente que fala, Senhor, eu te amo, mas sai da igreja e fala mal da igreja inteira. Que na igreja canta mais alto que todo mundo, mas não canta o louvor de adoração quando está de joelhos. Porque a minha maior adoração não é quando eu canto, minha maior adoração é quando eu me rendo. E render para Deus não é fácil. Quantas coisas Deus fez na minha casa, na minha família, e tem coisas que ainda nós não entendemos, né, meu filho? Mas não tem como entender, irmão. Como é que vai fazer? Não acha que servir a Deus é você entender tudo que você quer. Servir a Deus é você confiar que o caminho que Ele tem para você, Ele vai garantir até o final. Muitas coisas podem acontecer, mas Ele estava dizendo, eu quero que você saia da prática de dizer e comece a testemunhar. Assim é simples. Não é nada mais, Michele, do que isso. Ele está dizendo, está muito lindo o seu sermão, o seu discurso, de dizer quem eu sou, de aplaudir quando eu estou presente, mas eu quero que você sinta isso de verdade, a ponto das pessoas começarem a sentir a glória e o poder através de um abraço que você dá, através de sentar à mesa, através de um discurso que somente o céu pode nos dar. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa igreja hoje. Eu sinto a manifestação da graça de Deus pairando sobre nós, nos dando a consciência da verdade poderosa. E aí ele vem ensinar para nós o quê? O critério do reino. Jesus afirma que entra no reino aquele que faz a vontade do Pai. A minha pergunta é, está fazendo o quê? Eu gosto sempre de falar essa afirmação. A Bíblia diz que o Espírito se movia, em outras versões pairava sobre a face das águas. Quem tem o Espírito Santo, não estou dizendo sapatear no mistério, estou dizendo a porção de salvação. Ele tem que se mover em favor do reino. Eles têm que estar produzindo para o reino em algum lugar. Ah, missionário, mas não sou de altar. E no seu trabalho, você é quem? Na sua casa, o que é que você prega? No mercado, quem você diz que você é? Deus quer que a gente comece nos pequenos lugares, nas mesas pequenas, para quando a gente colocar no alto, você não se perder, porque você aprendeu aonde precisava aprender. Porque o ministério não começa no altar. O ministério começa no joelho. A evidência do verdadeiro discípulo é a obediência. É, gente, é difícil. Não fala que é fácil, porque é difícil. E principalmente, hoje eu congrego na igreja de uns pastores que eles são uma bênção na minha vida. E a minha pastora é minha psicóloga também, que eu tenho uma amiga que é a minha psicóloga. Terapeuta tem que ter psicólogo, sim ou não? Senão a gente fica doido. E tem coisas e atitudes que eles têm e eles decidem, e eu vejo que não seria uma atitude minha, mas eu não estou ali para mandar, eu sou ovelha. Tudo bem, pastor, aqui eu estou para fazer o que o senhor quer. E quando eu obedeço uma ordem de um líder meu, uma bênção vem sobre mim todas as vezes. E eu tenho cobertura, confiança, autoridade. Porque se eu não obedecer quem está sobre mim, eu nunca estarei pronto para liderar ninguém. Porque as pessoas não vão querer submeter a liderança de alguém que não obedece ninguém. Gente, não é sobre o tempo de igreja. Porque eu ando em tanta igreja, tem gente que nasceu na igreja, cresceu na igreja, fez todos os cursos, mas não prega nem a palavra, não sabe pregar, não sabe testemunhar, não sabe vida com Deus, nunca viu um milagre. Deus não quer saber se você é ontem ou ontem na igreja. Mas se você quiser hoje, o Senhor pode levantar você como o maior pregador da nação dos Estados Unidos. Não é tempo de igreja, mas é relacionamento e vida com Deus. E é necessário, no reino de Deus, não basta declarar fé, é necessário viver alinhado com a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Aí Deus às vezes faz umas coisas na vida da gente e fala assim, cadê que é boa? Cadê que é perfeita? Cadê que é agradável? Sim ou não? Mas aí Deus diz, o final das coisas é mais excelente do que o início delas.
Se a vontade do Senhor é o que você está vivendo agora, no início parece que não vai ser bom. Mas fique tranquilo, que no final vai ter um resultado positivo. Porque o Senhor, Ele nunca vai deixar você entrar em um lugar de comprometimento a ponto de tirar de você a sua alegria e tirar a autoridade. Porque tem umas surpresas, porque o céu vai ser uma surpresa. E a gente nunca sabe, nunca vai saber quem entra e não entra. Não tem placa de igreja no céu. Por isso que a gente tem que garantir a nossa salvação, não a do outro. Então para que eu fico preocupando com o do outro? Eu não tenho que me preocupar se veio ou não, eu que não posso faltar. Claro que nós temos que preocupar se alguém está passando uma dificuldade, uma necessidade. O meu coração precisa estar ligado, nós somos reino. E como reino, um ajuda o outro. Gente, uma coisa que é interessante, tudo que você tem foi Deus que deu. Então parte do que você tem que ofertar na igreja. Porque a gente quer um lanche bom, sim ou não? Uma cadeira boa, sim ou não? Quer uma igreja própria, sim ou não? E o dinheiro que vai comprar é o seu. Porque antigamente, quando o povo reconstruiu o templo, era o dinheiro do povo. Então se você quer coisa boa, dá você o que é bom. Simples assim. Porque a gente diz assim, é bom, a gente vai lá na igreja americana, porque é tudo pronto. Mas não sabe o que eles sofreram para ficar pronto. Eu quero para aquela igreja porque está tudo reformado. Mas vai olhar o recorde daquele povo. Todos ofertaram, dizimaram, deram, ofertaram, deram trabalho. E aí? Tudo que um dia é bom hoje, um dia teve parte ruim. Mas a construção da igreja está na nossa responsabilidade. E Deus quer que a gente veja isso com amor. E isso faz parte de uma vida de relacionamento sendo discípulo. É sentir a dor do outro, mas sentir também a dor da noiva. Sentir a dor total da necessidade. Porque se uma porta dessa, olha o tanto de gente que está aqui na igreja, gente. Se não tivesse essa porta aberta, e você acha que essa porta fica aberta com o dinheiro de quem? É seu dinheiro. Me pergunta por quê? Porque Deus te deu e te deu condição para você ofertar. Então quanto mais você dá, Deus mais vai abençoar você. Não é uma barganha, não. A Bíblia diz que as janelas do céu vão ser abertas. O que ele está dizendo? Eu não tenho que dar esperando o outro me dar. Quando fala janela, a janela só abre por dentro. Deus está dizendo, o céu que eu vou abrir, então eu que vou te abençoar. É eu que vou abrir, é eu que vou te dar. Então não espera por ninguém, gente. Porque tantas coisas eu fiz na minha vida que eu esperava pelos outros e me decepcionei. Mas quando eu decidi só esperar por Deus, tudo que eu fiz, tudo que eu fazia, tudo que eu faço, eu recebo recompensa, porque eu sei que Ele é um Deus de recompensas. Aí tem a surpresa do juízo. Por isso que a gente tem que analisar a vida da gente todos os dias. Jesus disse que muitos apresentarão suas obras espirituais naquele dia. Profecia, libertação, milagre. Isso mostra que a atividade espiritual não substitui relacionamento. Ele não quer saber quanto tempo você está na igreja. Ele não quer saber o que você faz na igreja. Ele quer saber se o seu coração está aqui ainda. Ele quer saber se o seu coração continuou o mesmo. Ele quer saber se suas atitudes, elas continuam sendo a mesma, mesmo depois de um dia tribulado que você teve. Porque quem não tem às vezes vontade de pegar no pescoço de alguém, porque às vezes a carne, né? A Bíblia diz que pode pecar, né? Pode irar, mas não pecar. A ira é normal, meu filho. Quem não ira? Quem não irou aqui? Quem nunca irou? Nós, como homens e seres humanos, nós temos os nossos dias que são maus. Dia que a gente fica desesperado e tira toda a estrutura. Às vezes não tem nada de ruim para acontecer. Só eu pensar em alguma coisa que pode dar do ruim, a sua pressão cai, dá tonteira, perde o sono, desequilibra, porque você alimenta a sua alma ao invés de alimentar o espírito. É porque você deixa a sua alma mandar ao invés de deixar o espírito transformar a sua vida. Tem dia que eu estou mal também. Tem dia que eu fico sem força. Tem dia que eu fico desanimada. Mas eu não olho para o meu desânimo. Eu olho de onde eu saí, do que Deus fez e um destino que eu tenho que ir. Eu tenho um lugar. Levanta a tua mão, eu profetizo. Você tem um destino. Você tem uma obra que precisa ser realizada. Deus conta com você. Mas aí, depois dessa surpresa, Ele vai dizer, nunca vos conheci. Aí a minha pergunta é, uai, mas como que não conheceu, né? Expulsou demônio, profetizou e fica meio embarrassed, né? Como não conheceu? A palavra grega para conhecer indica um relacionamento íntimo e profundo. Jesus não diz que os conheceu e depois o rejeitou, mas que nunca houve relacionamento verdadeiro. Porque existem os dons naturais, quem sabe disso?
Tem gente que nasceu evangelista. Sem ele ser crente, ele já evangelizava. Ele mandava todo mundo ir para a igreja, mas nunca foi. Aí um dia, Jesus usou quem foi para a igreja, que ele levou, e ele ficou. Quem já viu gente assim? Que vê um cara que ele tá no momento da bebida dele lá, mas quando a situação fica ruim em casa, a esposa desesperada que conhece Jesus, ele fala assim: Ih, Jesus, ele está conosco. Aí você olha para o esposo, a esposa fala assim: Ué, mas como? É os dons naturais, aquele que foi chamado para ativar. E todos aqueles que têm dons naturais, quando eles querem se submeter a esse chamado de Deus, Deus usa aquilo que você tem para transformar o ambiente que você está. Não é que Jesus rejeitou, mas ele estava dizendo claramente: vocês fizeram tudo que eu dei na mão de vocês, mas se perderem em meio a isso. Fazer estava perfeito, mas eu perdi vocês no meio do caminho. Porque na verdade a gente não se perde lá fora, a gente se perde aqui dentro. A gente desanima de adorar, não é lá fora, é aqui dentro. Deus não quer que você viva uma vida de formalidade. Deus quer que você viva uma vida de intimidade. Ah, Senhor, mas não estou sentindo o Senhor no culto. Mas o louvor não está aqui para você sentir. O louvor está aqui para você ativar a sua vida, porque o louvor vai preparar você para a palavra de Deus. Porque hoje é domingo. É um dia, uma oportunidade que você tem. Você, eu estou dizendo você, de transformar toda a sua semana. Está nas suas mãos essa responsabilidade. Não, e o pior ainda não é só apenas Jesus falando a respeito de não ter um relacionamento. O problema é que está aqui dentro, finge ser o que não é, e ainda continua pecando e fala que o problema é a igreja. E continua assim, praticante da iniquidade. A palavra grega significa viver sem submissão à lei ou à autoridade de Deus. Olha isso, gente. Tem gente que congrega muito bem, que lidera, mas se não se submeter à autoridade de Deus, as pessoas que Deus colocou, eu sou praticante da iniquidade. É Bíblia. E eu fiz uma exegese simples e pequena. Obedecer é fácil? Não é. Mas te esconde de muita coisa, te protege de muita coisa. Jesus descreve pessoas religiosas que praticam obras espirituais, mas vivem sem obedecer os princípios e perde os valores. Pessoas sem princípios não adquirem valores. Princípios são leis imutáveis. Valores é que eu adquiro quando eu tenho os princípios e luto por ele até o fim. Deus quer que você pegue os princípios, acredite, para construir em você em valores. Quando você tiver valores de verdade, ninguém vai tirar os princípios de você, porque você tem valor e você entendeu prioridade. Convicção é uma verdade que eu acredito. Independente se as pessoas creiam ou não, eu continuo indo adiante, porque eu tenho convicção que o Senhor é comigo, que Ele restaura a minha vida quantas vezes for necessário. E por que a gente precisa fazer isso, missionário? Por que a necessidade? Porque a escolha suprema de Jesus nos coloca num lugar que a gente nem merecia. A escolha suprema de Jesus nos dá aquilo que não era nosso. A escolha suprema de Jesus nos dá uma capa que a gente não merecia, mas pela graça Ele nos libera a ponto de olhar para nós e o inimigo nos odiar a ponto de não querer deixar a gente avançar, porque a gente pega e Jesus vem e perdoa, e aí o inimigo vem e a misericórdia não deixa. Ele fica pensando: mas como eles, não eu? Por causa da escolha. O verdadeiro Jesus é aquele que a gente abre a porta da nossa casa, estou falando casa mesmo, e fala: Jesus, entra, olha e vê se há algo na minha vida ou em mim, na minha casa, que não agrada ao Senhor. Peça a Deus que essa semana seja uma semana de muita reflexão. Jesus, será que realmente eu estou dando o que é o suficiente para o Senhor? Porque o suficiente meu para Deus não é quando as minhas forças podem, é quando Deus sabe que você pode e é o seu limite. Propósito, é muito fácil essa palavra propósito. E eu falei sobre isso também, propósito. Propósito não é eu ir quando eu quero, não é eu fazer quando eu posso, não é fazer quando eu digo que está certo. Propósito é eu ir mesmo não entendendo, mesmo estando cansada, desanimada, ferida. Eu vou porque tem um
propósito. Mas o propósito não é sobre você brilhar, é apontar para Jesus, que Ele é o único, que Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Isso é inegociável, que a Bíblia diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. O verdadeiro Jesus, Ele não é exaltado em público. O verdadeiro Jesus para você, Ele é exaltado e aparece para você na sua vida de intimidade com Ele, dentro da sua casa. Na correria do dia a dia, quando você levando o menino, buscando o menino, aí você ouve o menino, daqui a pouco você está com o catarro descendo assim no nariz, fala: Jesus, o que é isso, Jeová? Na sua casa eu sei que a sua vida é corrida, mas aqui no carro eu te tomo você. Deus falou comigo que tem mulher aqui que Deus fala no carro, mas Ele sabe que você não tem tempo. Tem gente que fala assim: fica 1 hora, eu não tenho tempo de ficar 1 hora de joelho aqui, quem tem? Jesus sabe o seu limite. Ele sabe onde Ele te encontra. Ele sabe o que você pode fazer. Ele sabe a sua estrutura. Missionária, eu não aguento ficar online no devocional. Vá no online, mesmo dormindo, o importante é que você está lá. Porque tem uma campanha aí lá na igreja, meu Deus, meia-noite, depois de jejum, 3 horas da manhã. Teve dia que eu dormi orando, mas o importante é que eu orei. A gente não sabe o que termina, o negócio é você estar lá. Porque quando eu faço parte de algo, de uma visão de alguém que lidera, eu estou dizendo: eu não estou no lugar dela, mas estou com ela na mesma visão. Porque os discípulos ali, eles estavam andando com Jesus, significando: Jesus, eu não sou o Senhor, mas eu estou acreditando em tudo que o Senhor está ensinando. Fácil? Não é. Imigrar é fácil? Iniciar uma vida que você nunca viveu é fácil? Ser mãe de primeira viagem é fácil? Iniciar um novo trabalho é fácil? Tudo na nossa vida tem que ser difícil, senão a gente não valoriza. Eu falo de mim próprio. Eu tenho facilidade de ganhar as coisas do outro e dar pra frente, mas o que eu compro não dou de jeito nenhum. É Eliette. Agora, quem aqui não é assim também, Porque o que eu ganhei, eu não tive que pagar para ter, mas o que eu comprei, eu sei o suor que eu tive que gastar para me comprar, para me ter. A gente estava falando sobre isso, como que é difícil você desenvolver essa vida de relacionamento, de crescimento. O desafio que o meu Gabriel teve, meu esposo, o Gabriel sempre teve vontade de trabalhar com você, né, Flávio? Sempre teve. Mas só como ele era funcionário, ele não podia levar ninguém. Então agora ele pegou um trabalho para ele, levou o menino para trabalhar, mas o menino não foi de graça, ele foi porque ele ia receber. Aí ele achou que o serviço era bom. Aí sexta-feira eu cheguei em casa tarde, ele veio assim: mãe, eu não aguento essa vida não. Meu corpo todinho está doendo. Aí ele decidiu o quê? Que vai estudar, porque ele não aguenta trabalhar com a mão. Tem coisa que tem que te ferir, tem coisa que tem que te constranger para fazer você em um lugar mais alto, porque tem um lugar mais alto de Deus para você. Não é que isso não é digno, mas se ele está numa terra que ele pode ser diferente, para quem você vai ser igual? Se as portas estão abertas para você, abra a sua visão, o seu entendimento e voe, a ponto das pessoas olharem: eu achei que ele não ia conseguir, mas Deus abriu o entendimento e ele está voando. E aplaude quem voa, aplaude quem determina, aplaude quem anda, porque não é fácil. São muitos desafios, mas Deus quer nos ensinar que entre os nossos desafios é que nós vamos desenvolver um relacionamento com Deus. Deus quer gerar em nós uma convicção de verdadeiros discípulos. Aqueles que não vão esperar o profeta vir para dizer que precisa de mudança, eles vão chegar na igreja mudados. Aqueles que não vão precisar que ninguém conte e seja aconselhado. O próprio Senhor vai dizer: você precisa de ajuda, procure o seu líder e ora com ele. Nós não ficaremos mais com nossos olhos tapados, porque Deus vai começar a nos dar revelações e entendimento para viver uma vida diferente, entendimento para viver uma vida mais focada dentro do Evangelho, que Ele é poderoso, Ele é vivo, Ele transforma, Ele cura, Ele restaura. A minha pergunta é: o que está te preocupando hoje? O que está minando a tua alegria? O que está tirando a sua paz? Porque a gente vem para a igreja achando que o púlpito é obrigado a fazer movimentar o culto individual. Eu não posso dizer que a sua vida vai sair totalmente transformada. Vai depender do que você vai buscar. O nível, a medida, o entendimento. Segunda-feira eu até comentei isso com a pastora. Porque quando chega na casa dela, eu não fico na casa dela. Eu fico num lugar para me esconder a cabeça. Porque agora ela tem um quartinho de profeta. Agora ela tem. Tadinho, eu já não me viu na hora do almoço, depois me viu só na hora de vir.
Eu gosto de ter o meu tempo, ligo para minha casa, meu filho, ligo para um que está no futebol, para saber o quê? Porque eu estou aqui na obra, mas estou focado em quem eu deixei lá. Não é que eu não preocupe, não é que eu preocupo, é porque além que Deus cuida, eu tenho as minhas responsabilidades como mãe. Então Deus não quer que você desligue de tudo para viver para Deus, só viver para Deus. Não, mas Ele vai te ensinar você a ter equilíbrio em tudo. Recebe isso. Deus vai ensinar você a ter equilíbrio em tudo. E a minha alegria em poder voltar para casa hoje. Eu ia ter que voltar amanhã para casa no domingo, segunda-feira levantar cedo e estar na minha casa, dormir na minha cama. Ô glória, igreja. Para você é algo banal, porque todos os dias você está dormindo na sua cama. Porque assim, quando a gente não passa pelo desafio do outro, você acha que é normal. Então respeita a história do outro, respeita o desafio do outro, porque você não passou, então você não pode medir isso. Porque tem gente que está assim, não, mas eu vivi uma vida de prostituição, Jesus me libertou, restaurou, aí parece que é aquele testemunho. Aí você cresceu a vida inteira na igreja, eu fui para a escola dominical, fui na salinha de dança, aí eu fiquei meio desanimado, né, meus 14 anos, depois retornei para Jesus, hoje eu estou aqui casando. Aí você pensa, eu não tenho testemunho. Tem, porque quando você desviou, você voltou. Você tinha tudo para ficar lá, você decidiu vir. Você tinha tudo para desistir, mas você veio. Aparentemente, a sua história é apenas uma vírgula, mas o diabo queria colocar um ponto final. Aí o que você fez? Você tirou o ponto, colocou uma vírgula e continuou caminhando. Tem testemunho mais lindo que esse? Tem testemunho mais poderoso que esse? O verdadeiro Jesus é aquele que quando Ele nos pede alguma coisa, a gente não hesita em entregar, porque a gente sabe que tudo que a gente entrega na mão dEle, Ele é o suficiente para fazer realizar, e a gente não fica preocupado com isso. Mas uma pergunta para sua mente funcionar: como é que está o seu nível de fé em Deus? Qual é o nível de fé que você tem? Sabe que a gente tem estrutura para passar por tantas coisas que se falam por aí, que falam por aí? Não. Deus quer que a gente, mesmo no meio das nossas maiores dores, nossos maiores desafios, a gente continue dizendo: Senhor, eu não estou vivendo o que eu quero, mas eu não quero perder o meu tempo de intimidade com o Senhor. Eu preciso me relacionar com o Senhor. Talvez aqui você já perdeu, e está tudo bem. Quem aqui nunca perdeu alguma coisa? Eu perdi uma coisa, eu vou contar só para você pensar que é normal. Eu perdi um óculos bonito que eu tinha ganhado. Falei: Jesus, onde foi parar esse óculos? Quem aqui perdeu alguma coisa por esses dias? Levanta a mão. Perde, filho, e está tudo bem. Coisas a gente restaura, a gente compra outro, mas intimidade a gente tem que buscar. É difícil, porque o dinheiro compra coisa, mas intimidade não. Deus quer que você esforce um pouquinho mais para isso, porque aí você vai entender que o seu culto vai ser diferente, a sua adoração vai ser diferente, os seus dias serão diferentes, as suas palavras sairão diferentes. Deus vai te dar palavra de sabedoria, Deus vai te dar palavra de graça, Deus vai usar a sua vida para a vida de alguém, Deus vai ser resposta na vida de alguém através da sua vida, porque eu me relacionei com Jesus. É porque eu permiti Ele entrar na minha vida a ponto de mudar a minha história. Deus quer que nós vivamos um tempo diferente para uma geração que está precisando ouvir de Deus através da nossa vida. O verdadeiro discipulado não é definido apenas por dons e manifestações espirituais, mas é por um relacionamento genuíno com Cristo e uma vida de obediência à vontade de Deus e à vontade do Pai. Eu não sei como é que você entrou hoje aqui. Eu não sei como é que está a sua mente, das necessidades que precisam ser resolvidas, mas eu quero ensinar algo muito importante para você. Toda vez que você vier cultuar, deixe os seus problemas lá fora e vem vazio aqui para dentro. Porque tem gente que está aqui, está super preocupado, mas a resposta é: o Deus que cuidou de você até ontem vai cuidar de hoje até o final. Não, vou repetir: o Deus que cuidou de você até ontem, Ele se responsabiliza e até o final. A mesma misericórdia que se manifestou hoje pela manhã, amanhã ela está esperando só você levantar para se manifestar, para te guardar. Esse é o Deus que a gente serve, de livramento.
de graça e de força. E sexta-feira, nós estávamos nessa conferência. E aí a pastora diz assim que uma pastora tão querida descobriu um problema de obstrução da aorta e morreu. E aí daqui a pouco a pastora diz assim: olha, tem uma moça aqui na nossa igreja, inclusive eu trouxe um para minha amiga. Ela tinha um câncer. E ele estava muito grande. E os médicos diziam que não teria jeito para ela. E Jesus curou. E aí ela sentiu de Deus em confeccionar rosinhas manuais, marcador de Bíblia, para honrar as mulheres. E era muita mulher naquela conferência. Todas as mulheres ganharam aquela florzinha. E aí a pastora chamou e abraçou e disse assim: você já abraçou um milagre? E abraçou ela assim. Aí Deus falou comigo assim: você está entendendo o que eu fiz? Essa mulher, ela era pastora de uma igreja. Ela negligenciou a dor. E eu levei ela para mim. E o seu marido, eu deixei ele viver. E aí aquele momento assim, eu não queria nem comentar com ele sobre isso, porque é um desafio grande que a gente enfrentou e a gente enfrenta ainda. E aí eu disse: não é que aconteceu com alguém que vai acontecer com você. Você não é todo mundo. E aí quando ela falou obstrução na aorta, na hora as meninas olharam. Falei: Jesus, o que é isso? Porque a gente fala uma coisa, né? Aí na linguagem médica é outra. Aí Jesus falou: a dela obstruiu, mas a dele eu guardei. Quando Deus tem um tempo marcado para você, não tem enfermidade que te para. Pode subir a equipe de louvor. O Senhor quer dizer que nós precisamos voltar a ancorar nele. Mesmo que as circunstâncias não mostrem que isso é uma realidade. Porque os discípulos, apesar que eles andavam com Jesus, escute, é normal, tem dia, Michele, fala: Jesus, vou chutar o pau da barraca, senhor não? Quem nunca? Eu imagino que às vezes os discípulos, né, quando eles foram chamados, né, Jesus se fez acessível, eles não foram obrigados. Mas Jesus se fez acessível a eles. Eles disseram sim, foram com Jesus. Mas a Bíblia não diz, mas eu conjecturo que talvez no meio do caminho algum deles está dizendo assim: eu acho que eu vou desistir desse negócio, hein? Está meio difícil. É? Porque como homem, nós olhamos alguns, Pedro, olha que você vê, ele diz: não vou mexer com esse negócio, não vou pegar e peixe mesmo, que é mais fácil. Tudo que é mais fácil é mais cômodo. Mas Jesus não quer que você vá no mais fácil, Ele quer que você cumpra o propósito. E os discípulos também, eles não entendiam o ofício de Jesus e nem entendiam para que eles foram chamados. Tem hora que a gente não entende. Será que o Senhor me chamou mesmo? Será que o Senhor tem uma obra comigo mesmo? Quem já perguntou isso? Os discípulos também tinham dificuldade de entender o ofício que estava sobre eles e o ofício que estava também sobre Jesus. Mas só que todas as vezes que Jesus Ele colocava os discípulos à vista de um milagre ou de um tempo de ensino, eles não queriam. Ele não queria expor os discípulos. Eles queriam ensinar os discípulos que a autoridade que estava sobre eles seria o suficiente para eles praticarem na ausência de Jesus. Deixa eu dizer para você, vai ter momento na sua vida que o profeta não vai estar lá, mas a autoridade vai estar sobre você. Vai ter um momento na sua vida que o pastor não vai ouvir o telefone tocar, mas o Senhor com o telefone do céu vai te atender na hora, porque Ele compromete com a gente. Então eu gostaria que você ficasse em pé. E convidar você, assim mesmo, às vezes não entendendo, falar: Jesus, mas relacionar com o Senhor para mim é meio difícil, porque tem uns trenzinhos aqui dentro que eu não quero falar com o Senhor, não quero compartilhar, né? Vou te falar uma coisa só para nós, Ele já sabe. Ah, Jesus, eu não quero relacionar com o Senhor não, porque vou perder alguns amigos, né? Vou perder algumas portas. Não é não, meu filho. Se alguém que saiu da tua vida, umas portas fechadas, Deus te dando livramento. A gente não precisa temer.
A gente não precisa perder a estrutura, porque Jesus sabe quem Ele tira na vida da gente, e Ele sabe da porta que precisa ser fechada. E aí, para finalizar essa mensagem, que eu ia ministrar uma mensagem tão poderosa, mas eu vou voltar para ministrar essa mensagem para vocês. É muito lindo quando a gente fala sobre vinho novo. Quem gosta de vinho novo? Unção, autoridade, alegria. Quem gosta de vinho novo? Levanta a mão. Você não gosta de nada novo, gente? Ah, eu gosto de coisa nova, roupa nova, casa nova. Quem gosta de coisa nova? Quem cheirinho assim, ó. É muito bom a gente sentir uma unção. Gente, quando a equipe de louvor cantou, meu Deus, quando a tradutora lá começou a cantar, eu falei, Jesus, é um som diferente. Aí veio o irmão, o presbítero Leandro, eu falei, Jesus, eu estou no céu, voz dos anjos. Gente, uma coisa poderosa. Aliás, existe um melhor do que o outro, não. Quando a pessoa canta com a alma, você sente que ela está com uma alma. Só, eu estou cansado, mas estou aqui. Estou destruída, mas estou aqui. Não queria vir, não, mas estou aqui. Quando Jesus fala sobre o vinho novo, Ele também ensina sobre os odres, que precisam ser renovados. Missionário, não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Não adianta você participar de movimentos avivados se o seu odre não está pronto para receber. Porque você sabia que o vinho, quando é colocado dentro do odre, ele precisa ser flexível, porque quando ele fermenta, ele cresce. Então, gente, isso é muito forte, hein? Porque se o odre não está bom, quando o vinho ele oxigena e cresce, o odre estoura. Então o que Deus está dizendo? Tem gente aqui que é discípulo e tem tudo para crescer, mas não cresceu porque o odre precisa ser refeito. O vaso precisa de uma estrutura maior. Não é que Jesus não tem uma autoridade para você, mas se você dizer assim, Senhor, eu quero uma autoridade maior, então visita o meu odre. Porque quando o nosso odre está ruim, Michele, a gente não vê não, é Jesus que vê. Aí não custa, né? Quem sabe lá na frente, será que tem um negocinho furadinho aqui, né? Porque é bom a gente discernir realmente o nosso odre. E às vezes eu prefiro que alguma coisa rache de vez do que dar um buraquinho, a gente vai perdendo, tá vindo de onde? Hã? É melhor que seja um buraco bem grande pra gente saber de onde está vindo. Então você que está aqui hoje quer se comprometer com Deus, fala assim, eu não quero comprometer com a igreja, eu quero comprometer com o Senhor. Porque a gente não é obrigado a ficar na igreja que a gente se sente bem. A gente tem que ir para onde Deus quer. Não estou chamando você para comprometer com a igreja, nem com os meus amigos. Comprometer com Jesus, fala assim, eu quero comprometer com o Senhor. E se o meu odre ou o meu vaso precisa ser refeito, que refaça, porque eu não quero perder a unção do culto da semana passada. Eu não quero perder a unção devocional que eu fiz, da célula que eu recebi. Porque quantas coisas você recebeu durante a semana, mas tem gente que está mais vazio do que a gente há 3 anos que não vem na igreja. Me pergunta por quê? Recebeu muito, mas o odre está estragado. O Senhor quer refazer o seu odre. Eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para a sua vida. Então se você é essa pessoa que quer pedir para Deus isso, vem aqui na frente. Não vai dizer que você está em pecado. Não, Jesus, eu posso mais, então me dá mais, eu quero mais, eu não quero ficar mais, oh Deus, vivendo a mesma coisa, sentindo a mesma coisa. Sai do teu lugar, porque as horas se passam. O Deus tem novas coisas. Seu Espírito